Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um código um pouco mais avançado que implementa alguns princípios da programação funcional. É um código mais declarativo do que um código mais imperativo. Meu objetivo não é explicar o código, entrar em detalhe, mas mostrar para que você veja mais ou menos o jeitão de um código que faz um algoritmo mais complexo, mas é um algoritmo interessante para se mostrar e ver os benefícios do padrão, ou seja, você vê um código mais declarativo usando princípios da programação funcional, funções pequenas, funções que juntas, né, fazendo toda a composição de funções, você consegue ter um código muito mais simples de ser lido e um código mais simples de ser construído, uma vez que você já tem as partes implementadas. Pequenas funções com pequenas responsabilidades faz com que você tenha um nível de reuso muito maior. Certo? Há um tempo atrás eu lancei um vídeo, né, um projeto com Electron e Vue.js, né, mostrando para vocês como a gente pode, a partir de um conjunto de legendas, selecionar as palavras, daí a gente contou quais são as palavras mais ditas dentro de um determinado seriado americano. A ideia aqui é esse mesmo algoritmo, só que agora com uma abordagem mais funcional e com o RxJS. Eu não vou implementar esse algoritmo porque seria um vídeo muito longo. Na verdade, esse algoritmo faz parte de um curso que eu estou montando agora, né, de RxJS. Eu vou construir ele durante o curso, mas eu quero mostrar para vocês um pouco do resultado final. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, deve ser um vídeo mais curto, porque eu não vou implementar esse código. Então, basicamente, eu estou usando aqui o RxJS. Eu criei um operador, né, uma função, eu vou chamar de função que fica mais genérico. Basicamente, o que eu passo para essa função é um caminho, que no caso aqui, ó, é esse caminho que está aqui, ó, essa pasta legendas. Eu estou nesse arquivo index.js. Clicando aqui, ó, ele vai ter uma pasta com todas as legendas que eu quero processar. Tá aqui as legendas e tal, do tipo SRT. Deixa eu maximizar aqui, ó. Passei o path.join, é uma função do próprio Node, né? Peguei o diretório atual e concatenei com a pasta legendas, ele vai me dar todos os arquivos. Se eu comentar isso, ó, se eu comentar todas essas linhas aqui, deixa eu comentar até o final, basicamente o que a gente vai ter aqui e eu estou simplesmente jogando aqui um console.log no final. Se eu executar, você vai ver que ele vai mostrar todos os arquivos que estão dentro da pasta. O arquivo dsstore, instruções.txt e tal. Legal. Como é que eu faço agora para começar a fazer o processamento? Eu vou descomentando cada uma das linhas, ó, inclusive o comentário aqui. Então, nesse caso, o que é que ele vai me retornar a partir disso aqui? Ele vai me retornar uma string com todos os caminhos, certo? Com todos os paths para os arquivos. Só que eu quero obter apenas os paths que terminam com SRT. Então, se eu mostrar aqui um que só tem um arquivo txt, ó, só para alterar aqui e executar. No final, que ele termina toda essa execução, que está toda comentada, ele vai cair aqui no subscribe e vai mostrar para mim os dados. Tanto faz, né, eu colocar console.log, como eu colocar, por exemplo, sei lá, resultado, e posso criar também uma função que recebe um resultado, e eu chamo aqui console.log resultado, certo? A mesma coisa, basicamente uma função que vai mostrar o resultado final no console. Então, se eu limpar aqui, e já que eu coloquei aqui para ele pegar o take if ends with .txt. Na verdade, o resultado dessa função foi um array de strings que representam os paths, e aqui eu quero pegar apenas as strings que terminam com .txt. Se eu executar, você vai ver, ó, que só é uma, que é exatamente isso aqui, ó, instruções.txt. No meu caso, eu quero .srt. Então, eu executo, ele vai me dar todas as strings que terminam com SRT, que nesse caso são caminhos. Eu vou descomentar aqui, e o que eu vou querer agora, eu vou até usar um operador, que eu não tenho aqui, mas deixa eu colocar aqui, ó, first. Deixa eu colocar aqui para pegar o first. E eu vou querer apenas pegar o primeiro arquivo. Então, eu vou usar aqui um first, o que significa que em vez de ele pegar todos esses arquivos, ele vai pegar apenas o primeiro. E antes de executar aqui o read file, deixa eu limpar aqui, executar novamente. E agora ele pegou apenas o primeiro arquivo SRT. Olha como é legal essa questão de você compor várias funções que fazem apenas uma única coisa, como você consegue chegar no resultado que você quer. Então, legal, eu peguei aqui a partir do diretório from folder, passei um caminho, ele vai me retornar a lista de todos os arquivos. Filtrei os arquivos que terminam com .srt
e agora eu peguei só o primeiro, só para a gente testar no primeiro, depois a gente vai soltando todos os arquivos. Agora eu quero ler o primeiro arquivo. Olha como é simples, eu peguei uma função, coloquei aqui, por mais que você não entenda de programação funcional, e meu objetivo aqui não é tanto mostrar ainda a programação funcional, que a gente vai falar um pouco mais na série de arquitetura, é mostrar um código mais declarativo, um código mais funcional, usando composição de funções, uma função sendo chamada depois da outra, como você consegue chegar no resultado que você quer, sem necessariamente precisar criar uma função grande, com várias lógicas dentro, vários laços, vários condicionais, e você tem uma dificuldade muito maior de reusar, porque é um código muito maior e muito mais especializado. Quanto maior o código, menor é a chance de você conseguir reusar esse código em outro local. E esse código aqui, a única coisa que ele faz é verificar se um string termina com alguma coisa. Esse código aqui também só faz uma coisa, que é pegar o primeiro elemento, que foi retornado daqui, porque aqui a gente tem, a partir daqui, na verdade, a gente tem um array de strings, né? Então, nós temos um array, que são os caminhos. Então, aqui eu filtrei mais esse array pegando pelas extensões, cada um dos elementos do array foi passado por essa função para ele filtrar e pegar só os que terminam com .str, e nesse momento eu peguei o primeiro elemento. A partir daqui eu só tenho uma única string, que é o primeiro elemento. Legal. Eu quero transformar essa string em uma outra string que representa o conteúdo do arquivo, ou seja, eu tenho o path do arquivo e quero transformar no conteúdo. O read file vai fazer isso. Então, ó, se eu limpar aqui e executar, você vai ver que agora, ó, eu tenho a primeira legenda aparecendo aqui. Legal. Na próxima fase, que eu vou descomentar aqui o comentário, só para ficar só com uma barra dupla aqui, né? Eu vou querer, usando essa função que também só tem a responsabilidade de dividir uma string baseada em algum caractere, eu vou querer quebrar esse meu textão que saiu aqui do read file em uma string de linhas, ou seja, cada linha eu quero que fique em um determinado elemento. Para daqui para frente, eu processar as linhas. Ó. Split by quebra de linha, que é um /n. Se eu executar, o resultado vai ser o mesmo, praticamente, né? Porque ele vai simplesmente jogar o array aqui no terminal. Mas você vai ver que a partir daqui a gente vai começar a fazer uma série de filtros em cima dessas linhas. Por exemplo, eu não quero linha em branco. Então, eu coloco ó, pull se a linha for em branco. Ou pull if empty. Pull se vazio, né? E aqui ele vai pegar uma string, se for vazia, ele não faz nada. Se a string tiver alguma coisa dentro, ele deixa passar para a próxima função. Então, basicamente, o que essa função skip if empty faz é exatamente isso, né? Se for vazia, ele não faz nada, não passa para a próxima, filtra. E se essa string tiver um valor válido, ele deixa passar para a próxima. Legal. Outra coisa que eu quero filtrar é essas linhas que representam os intervalos dentro da legenda, ou seja, linhas que contêm essa setinha aqui. Se eu descomentar isso, você vai ver, ó, pull se incluir determinado trecho. No caso aqui eu coloquei a setinha. Então, vou limpar e você vai ver, nós vamos ter um resultado mais próximo que a gente quer, porque já não tem mais a questão dos intervalos da legenda. Uma outra coisa que eu quero tirar são linhas que têm números. Linhas que só contêm números também não me interessam. Então, eu posso colocar aqui mais uma função que faz apenas uma única responsabilidade, né, compondo várias funções, e você percebe que aqui ó, a gente vai resolver mais um elo do nosso algoritmo, que é tirar as linhas que só têm né, valores numéricos. Então, eu vou limpar novamente aqui, ó, executando, você vai ver que ele vai mostrar aqui, ó, só as frases que estão dentro da minha legenda. Legal. Eu também quero tirar trechos que começam com fonte. Eu percebi que algumas legendas têm esse fonte, e aqui eu vou colocar, ó, skip if starts with isso aqui, ó, com esse trecho. Ou seja, se começou com fonte, eu quero que ele pule, né? Não vá jogar para a próxima função. Ou seja, eu estou compondo uma série de funções e até a leitura do código fica mais simples. Claro que inicialmente tem toda uma curva de aprendizado, principalmente para quem vem da OO, isso é extremamente normal, mas depois que você entende o paradigma, exercita, né, se acostuma, você vai ver que não é tão complicado assim, tá? No começo mas depois vai ficando bem mais simples por conta do estudo, obviamente, eu acho que tudo na vida é assim, né? Mas de qualquer forma, olha como é legal o fato de eu estar compondo aqui, tem alguns comentários, né, que eu coloquei só para facilitar, mas o fato é que a gente vai compondo pequenos trechos, pequenas funções que vão fazendo transformações nos dados, e o dado vai passando para outras funções que vai fazendo mais transformações, no final a gente vai chegar com aquilo que a gente quer. Esse é um código de um exemplo que eu vou colocar no curso de RxJS, né, que tem a ver também com programação funcional, que eu vou estar gravando logo em breve. E aqui eu tirei as linhas que começam com fonte, e outra coisa que eu vou querer fazer é tirar todos os símbolos, por exemplo, interrogação, ponto, vírgula.
e eu criei aqui um array de símbolos, ó, ponto, interrogação, hífen, vírgula, tal, símbolo de música, o barra R também que tem, colchetes, parênteses e tal. E eu criei uma função chamada remove characters, ou characters, sei lá como é que se pronuncia, depois eu olho. Então, remover os caracteres, e aí eu passei aqui um array, eu usei um símbolo aqui de spread, né, para ele pegar e passar todos os dados, porque essa função, ela espera receber, ó, os elementos explodidos, digamos assim, né, os parâmetros, e aqui nesse ponto ele faz o contrário, né, que é pegar todos os elementos que foram passados via parâmetro e colocar dentro de um array. Tá? Poderia colocar array desse lado e array do outro, sem problema também. Legal, então eu tenho aqui um símbolo, vou até colocar só para ficar mais simples. Então, passei aqui um array, então nesse caso eu espero receber aqui um array. Basta tirar esses 3 pontinhos que não tem problema. Então, com isso, ó, eu vou remover os caracteres que eu defini aqui nesse array. Legal. E o fato é que se eu executar novamente, você vai ver que não vai ter mais vírgula, ponto e tal. O próximo passo vai ser querer agora quebrar não mais em frases, mas em palavras. Eu já tinha feito um split by por quebra de linha, agora eu vou fazer um split por espaço em branco. Isso vai gerar mais dados, ou seja, inicialmente eu tinha um grande arquivo, quando eu fiz aqui o read file, eu tinha apenas uma grande string, que era um conteúdo inteiro. Quando eu fiz o split, eu transformei um grande texto em um array com várias linhas, e aí comecei a processar as linhas aqui, ó, tirando as linhas em branco, tirando linhas que incluem essa setinha, linhas que começam, que só tem número, né? Linha que começa com fonte, removi os símbolos, e agora eu estou quebrando as linhas em palavras, de tal forma que, descomentando isso e usando a mesma função que eu já tinha usado anteriormente, olha o reuso aí, a importância de ter funções pequenas que fazem coisas bem específicas, né? Se eu tivesse amarrado que o nome da função seria split by quebra de linha, alguma coisa do tipo, né? Break line, eu só conseguiria usar ela aqui e não mais aqui embaixo, entendeu? Então, é legal você ter funções que fazem apenas uma única responsabilidade. Então, limpando aqui, ó, e executando, você vai ver agora que apareceu todas as palavras. E se você olhar aqui, eventualmente vai ter algumas palavras, ó, em branco, por conta que tinha mais de um espaço e tal, tá? Então, outra coisa que a gente pode fazer é tirar novamente o que é branco, ou seja, skip f empty. E serviu aqui para as palavras como serviu antes para as linhas, ou seja, eu tirei as linhas em branco, mas mesmo assim apareceu palavras em branco uma vez que eu fiz o split. Legal, então reusando mais uma função. E o próximo passo, já que eu tenho todas as palavras agora, é agrupar isso para a gente saber quais são as palavras mais usadas. Então, eu criei uma função. Essa função eu criei dentro dessa classe, porque é uma função mais específica para esse cenário. Não faz sentido virar como se fosse uma função genérica, então eu criei uma função e aqui eu estou usando o reduce. A gente já viu um vídeo de reduce aqui no canal, né? Então, basicamente, eu vou pegar todas essas palavras e vou agrupar isso dentro de um grande objeto com os números que cada palavra aparece dentro das legendas. Então, com isso, o resultado vai mudar bastante. Ó, deixa eu limpar aqui o terminal e executar novamente. Aqui a gente tem um grande objeto, chave, né? O nome do atributo, e o valor é um objeto que tem a palavra e a quantidade que essa palavra apareceu. Eu vou transformar esse objeto em um array, porque eu quero só os valores, né? E não quero a chave, eu quero só pegar esses objetos aqui, ó. Uma forma que você tem para fazer isso no JavaScript é pegar object.values, que aí você pega só os valores de um objeto e ele transforma isso em um array. É basicamente o que eu estou fazendo aqui nesse object values. Em vez de ter um objeto, se você olhar lá no final, isso aqui é um objeto JavaScript, né? Então, se eu limpar e executar novamente, agora eu tenho um grande array, ó. Começou o array aqui, tá? E terminou aqui embaixo. E tem mais 1000 itens, além desses que já foram exibidos aqui. Legal? Então, para finalizar, aqui eu tenho um array com essas informações e aqui no final eu também criei uma outra função que pode ser reusada, né, que ele vai fazer um order by usando um atributo que é um número, no caso aqui a quantidade, e eu quero que ele ordene de forma decrescente. Então, se eu executar agora, você vai ver que chegamos no resultado que a gente quer, que é exatamente, ó, quais são as palavras mais usadas dentro de um determinado seriado. Aqui no caso ele pegou apenas um único episódio, porque eu coloquei esse first, mas se eu tirar esse first aqui, certo? Eu posso até tirar ele daqui, porque eu não estou mais usando. Então, se eu fizer isso, você vai ver que a quantidade de vezes é bem maior, tá? 145 é a palavra mais dita, né? Então, executando novamente, você vai ver que a palavra mais dita é
2.491 vezes a palavra I foi a mais dita, a palavra you foi a segunda mais dita, né, e tal, e você vai vendo aqui as principais palavras que foram ditas no seriado. E o mais importante é exatamente tentar entender um pouco dessa questão desse código mais funcional, né, como a composição de funções pequenas que fazem pequenos processamentos dentro de uma execução, uma atrás da outra, em cadeia, faz com que você consiga ter um processamento muito interessante. Eu preciso mudar alguma coisa, colocar mais uma funcionalidade, processar mais alguma coisa. Você pode trocar a ordem. Eu quero primeiro tirar os números e depois tirar isso aqui. Eu quero primeiro tirar essa setinha para depois tirar as linhas em branco. Então, você pode ir mudando a ordem, certo? Algumas vezes pode gerar impacto no resultado final ou não, dependendo da situação. Mas o fato é que você, com funções pequenas, bem específicas, né, funções puras, que não geram efeito colateral, e você compor essas funções, vai te dar um código muito mais declarativo e um código que vai promover muito mais o reuso. Porque código grande, até voltar aqui para a tela cheia, né? Um código grande, a chance de você conseguir reusar é muito menor, exatamente porque até eventualmente tem um trecho que te interessa, que faz sentido ser reusado, mas como ele está dentro de um contexto maior e um contexto mais específico, isso dificulta você pegar aquele trecho menor e reusar. Por isso a ideia de você ter funções muito pequenas e funções muito específicas te ajuda a compor lógicas mais complexas, usando exatamente esse princípio da programação funcional, que é a composição de funções. Foi um vídeo tanto quanto diferente, porque eu não mostrei do zero o código, mas o mais importante, né, não é exatamente você aprender a fazer, a implementar isso que eu mostrei, mas você entender como você pode usar a composição de funções para fazer algoritmos mais complexos. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? A ideia aqui é muito mais focar no conceito do que propriamente no operacional, na escrita do código. Só para mostrar para vocês aqui, para finalizar, se vocês olharem aqui no outro arquivo, acho que eu não mostrei, pegar aqui, por exemplo, essa função, que ele pula se começar com um determinado trecho. Olha como é uma função pequena. Basicamente, eu criei uma função para me ajudar, né? Composição de funções novamente. Aqui tem umas coisas estranhas, como, por exemplo, 2 vezes essa setinha. Tá uma função que retorna uma função, mas isso é menos importante agora. Olha aqui a implementação. 2 linhas. Se o texto começa com o que foi passado, como eu quero que ele pule, ele simplesmente return, ele sai. Caso não inicie com start, ele vai e chama o subscribe.next, passa para o próximo. Olha essa função. Se for vazio, pule. Então, eu pego aqui o texto, aplico um trim para tirar os espaços em brancos e verifico. Isso aqui vai gerar uma expressão falsa, mas como eu estou negando, né, significa que se for vazio, ele vai cair no return e sai. Caso não seja vazio, ele vai continuar. E aqui, por exemplo, essa função, skip if number. Basicamente, eu fiz um parse double no texto. Se isso aqui for um número, essa expressão é verdadeira. E aí ele sai. Se isso aqui não for um número, for um not a number, essa expressão é falsa, por incrível que pareça, certo? Só mostrando para vocês aqui, deixa eu habilitar o console, deixa eu limpar aqui o terminal. Sempre que eu tento fazer um parse float de um texto, por exemplo, ABC, aqui vai um conhecimento extra de JavaScript, né? Ele dá um not a number. Qualquer coisa que eu coloque que não seja um número, ele dá um not a number. Só que o not a number ele é estritamente igual a um not a number, isso aqui é uma expressão falsa, só porque eu coloquei aqui sem um n, tá? Então, isso aqui dá falso. Ou seja, se o n for um not a number, essa expressão não é verdadeira. Então, significa que se isso aqui for verdadeiro, isso aqui é um número e ele retorna porque eu quero que ele pule o número. Então, percebam que as funções são muito pequenas, tá? Então, funções de 2 linhas, funções de 3 linhas, funções de 2 linhas. Então, a ideia é você ter funções pequenas, juntamente com a composição dessas funções, você consegue fazer um algoritmo bem mais complexo, que foi o que eu mostrei aqui, né? Que é pegar uma lista de arquivos, processar esses arquivos e pegar as principais palavras ditas em um seriado. A gente já fez esse projeto, como eu falei anteriormente, né? Usando Electron e Vue. Tem um vídeo no canal sobre isso. Se você procurar Electron, você vai aprender a fazer esse algoritmo do zero, não com essa mesma técnica que eu usei aqui, mas de uma forma muito interessante, muito legal. E é isso que eu tinha para falar hoje. Foca mais no conceito, entende. E mais para frente aqui no canal eu vou estar soltando exemplos bem básicos, né, de programação funcional, as primeiras composições de função, como é que você consegue fazer, para daí você também conseguir incorporar essa ferramenta, né, esse conjunto de ferramentas que o paradigma funcional vai te entregar. Então era isso, é um vídeo talvez um pouco diferente, um pouco mais enrolado, mas espero que tenha ficado claro a mensagem que eu quis passar exatamente da composição de funções. Eu te espero em um próximo vídeo.